Bem-vindo ao Clube dos 52. Convidámos 52 personalidades das mais diversas áreas para falar da próxima década, dos desafios, do futuro, numa iniciativa que assinala os 10 anos do Observador e os 5 anos da Rádio Observador. Esta semana, a nossa convidada é a Presidente Executiva da Parceria das Nações Unidas Sanitation and Water for All, Catarina Albuquerque, que é também a primeira relatora especial da ONU para a defesa do direito à água potável e ao saneamento. Catarina Albuquerque, muito bom dia. Falar da água é falar de uma das grandes questões da humanidade e que está na origem de muitos problemas e de muitos conflitos. Por cá, Catarina, continuamos a lidar com a água como se ela fosse inesgotável? Ainda é assim que olhamos para a água? Eu acho que sim. Ainda? Eu acho que sim. Se calhar até mais do que há uns anos atrás. A sério? Com tanta preocupação com a seca? Eu acho que sim. Eu lembro-me de ser pequenina e de ir para a casa dos meus avós no Alentejo e no verão haver sempre um período à tarde em que a água era cortada. Era em Moura, no Alentejo. Lembro perfeitamente das empregadas da minha avó quererem despachar o almoço, etc, para lavar a louça para as coisas, porque depois não havia água. Portanto, havia assim uma noção de que a água era um bem escasso, até por este tipo de medidas no dia-a-dia. Penso eu. E hoje em dia temos esta temos tido esta sensação de abundância, não é? De que é abrir a torneira e sai a água e não temos problemas, não é? Quantas vezes nos dias das nossas vidas, nos últimos 10 anos, desde que existe o Observador, é que, por exemplo, nós em Lisboa tivemos sem água. Eu cá não me lembro. Portanto, temos esta falsa sensação de abundância porque abrimos a torneira e sai a água, que agora está a ser confrontada com as notícias que aparecem de forma crescente, que estão a invadir as conversas nos cafés, nos restaurantes. Eu vejo os meus amigos, falam-me do meu trabalho, coisa que não os interessava minimamente, agora de repente têm interesse pelo meu trabalho e pelos temas da água. Somos bombardeados com as notícias de que há seca, de que não há água, de que as barragens são vazias, de que não chove. Portanto, estamos aqui numa fase de transição, eu acho, em que vivíamos no paradigma de água ilimitada, que está a ser confrontado com estas limitações todas que também são impostas e têm resultado em vários fatores sobre os quais podemos discutir, mas também o impacto das alterações climáticas. Mas, portanto, a água ou a falta dela continua a ser um problema dos outros. O consumidor não sente tanto isso como uma chave, como uma solução também para este problema. Eu acho que é mais um problema dos outros, que tem agora sido um bocadinho polvilhado com alguma preocupação por causa das notícias, por exemplo, este ano, em fevereiro, a falta de água no Algarve, etc. Mas eu acho que depois, se calhar, pensamos sempre, Deus Nosso Senhor ajuda-nos, agora tem chovido e os algarvios respiram fundo e acham, pronto, agora já não precisamos fazer poupanças, já está tudo bem outra vez porque choveu. E assim andamos nós, de seca em seca. de ano em ano. Quando os números nos dizem outras coisas, e Portugal é um país onde há muita ineficiência do sistema de abastecimento. Como é que isso se explica num país que vive ciclicamente com problemas de seca? Como se explica? Não sei se sei. Sei que, como dizia e bem Carla, cerca de 22% da água que é produzida. E produzir água, eu falei com muitos ativistas de direitos humanos por esse mundo fora que me diziam a água deve ser gratuita porque vem de Deus. Pronto, tudo bem, a água vem de Deus ou de São Pedro, verdade. Só que os tubos, o tratamento, a distribuição não vêm de Deus. Custam dinheiro, não é? Portanto, esses 22%, há 22% da água que é tratada, não é? Que é perdida. É perdida por rupturas, avarias, etc. E essa quantidade, quando nós pensamos 22%, não sei o que é que as pessoas pensam, se é alta ou se é uma quantidade alta ou baixa, aquilo que eu posso dizer é que esses 22% serviam para fornecer água a 3 milhões de pessoas, que é, como nós dizíamos antes do início do programa, 1/3 da população. Portanto, isto é inexplicável, inaceitável, é isto que acrescem outras perdas, como a falta de faturação de água. Que acontece muito. Que acontece. Algumas câmaras que não cobram a determinado tipo de instituições, etc. E isto tudo leva-nos a uma situação, se nós acabássemos com as ineficiências e se tivéssemos um sistema mais eficiente, quer dizer, já as perspectivas eram completamente distintas. Podíamos respirar melhor. A questão é que o preço da água
é um tabu, não é? É difícil discutir a possibilidade da água ser mais cara do que é em Portugal. Carla, e não é só cá em Portugal, aquilo que eu lhe dizia, em vários países que eu visitei como relatora das Nações Unidas, havia este tema permanente do preço, das pessoas dizerem-me, não, mas se a água é um direito, não se podem vender direitos humanos. Ao que eu respondia, mas a alimentação é um direito e tu vais ao supermercado e pagas a conta, ou vais ao restaurante e pagas a conta. Portanto, eu acho que é legítimo cobrar pela água e não é incompatível com o facto de ser um direito humano. Acho que o preço tem que se conseguir um equilíbrio, que eu acho que pode ser difícil, por forma a cobrar uma quantidade suficiente, um montante suficientemente significativo, por exemplo, a agricultores, por forma a incentivar poupanças, a rega gota a gota, para evitar desperdícios. Claro que tem que haver ali um ponto de equilíbrio, porque nós também não queremos estrangular nem asfixiar os agricultores, porque a agricultura também lhes dá bom retorno económico. A indústria é a mesma coisa. Eu, por exemplo, em Las Vegas, nos Estados Unidos, uma zona que é desértica, não é? Houve uma série de medidas tomadas pela cidade que aumentaram, por exemplo, o preço da água para o turismo. Teve cá ontem o Luís Araújo e eu já estou hoje a atacar o turismo. Foram impostas certas medidas ao turismo de aumento do preço da água que fizeram com que valesse a pena a hotéis investirem em redutores do caudal da água, que investissem em sistema de reciclagem da água para lavar lençóis. Portanto, o aumento do preço da água, desde que razoável, pode servir como incentivo à implementação de medidas de poupança de água pela indústria, pela agricultura, etc. Para as pessoas, acho que também há margem de manobra. Agora, o que nós temos que garantir, e aqui vem a minha t-shirt de defensora de direitos humanos, aquilo que é indispensável garantir é que quem não pode pagar pela água por razões fora do seu controle, porque não tem emprego, porque não tem recursos, etc., tem que poder, não pode ficar privada do acesso a este direito pelo facto de não ter dinheiro para pagar. Portanto, a tarifa social que existe em vários municípios do país devia ser obrigatória e devia ser universal. O facto da água e do saneamento já serem reconhecidos como direitos humanos, e já há algum tempo, 2010, tem dado algumas garantias, tem permitido retirar esses excluídos do sistema, não é? Do acesso à água? Eu acho que tem, e eu agora não estou a falar de Portugal, estou a falar do mundo em geral, eu acho que tem permitido que os decisores políticos se questionem e comecem a pensar nas pessoas nas quais nunca pensavam, nas pessoas que eram invisíveis, que eram, entre aspas, irrelevantes. E eu acho que os direitos humanos têm obrigado a esse exercício. Em muitos países, estou a pensar no Quénia, estou a pensar no Bangladesh, tive conversas com ministros indescritíveis, inacreditáveis, que foram mudando para melhor, precisamente por o direito humano dizer somos todos pessoas, o direito é universal, tem que ser garantido a todos, mesmo que eu more num bairro informal, mesmo que eu tenha uma cor de pele diferente, ou fale outra língua, ou more numa zona rural perdida, ou não tenha dinheiro. E essa discussão é uma conquista que eu acho que é uma conquista. Eu acho que é uma conquista. E quando nós olharmos, mesmo cá em Portugal, na nova política para a água, que foi publicada no início deste ano, há várias medidas que pretendem, que têm por objetivo olhar para os excluídos. Nós muitas vezes não paramos para pensar, espera aí, então onde é que os sem-abrigo vão beber água e onde é que vão fazer as necessidades físicas? Eu lembro-me de visitar cá em Lisboa banhos públicos que fecham, eu não quero ser injusta para os banhos públicos, mas fecham pelas 6 da tarde. Então as pessoas depois das 6 da tarde não têm vontade de ir à casa de banho?
onde é que vão? Ao ar livre. Já viram a falta de dignidade que é para uma pessoa ter que estar a fazer as suas necessidades, especialmente, eu diria, às mulheres, porque nós temos que nos despir mais, a encontrar um lugar atrás de um carro ou atrás de um arbusto para podermos fazer as nossas necessidades. Eu acho que é inaceitável. É inaceitável num país como o nosso, Estado-membro da União Europeia, e olhando para a nossa cidade, Lisboa, uma capital de um Estado-membro da União Europeia. É inaceitável. E se nós olharmos para Paris, há várias espalhadas pela cidade, casas de banho públicas, gratuitas, que também têm uma componente de acesso à água, que dá para a pessoa encher a sua garrafinha, que é pensada não só para turistas, mas também para sem-abrigo. Portugal tem que mudar muito no acesso à água e na gestão da água. Agora vamos aqui olhar para esses vários problemas ao mesmo tempo, quando sabemos que vamos ter mais ciclos mais próximos de seca. Oh Carla, eu não quero pintar um cenário negro, porque acho que seria injusto para o país eu pintar um cenário negro. Acho que temos feito imensos progressos fantásticos. Tenho às vezes pessoas estrangeiras que vêm cá a Portugal e que dizem o que isto mudou em termos da água, mesmo do tratamento das águas residuais, do acesso à água potável, etc. A qualidade da água. A qualidade da água. E eu regozijei muito hoje, aqui no Observador, a ver toda a gente bebe água da torneira e eu peço água e vem um copo de água. Portanto, mostra a segurança que nós temos, e é bem, temos esta segurança, e é devida à qualidade da água. Portanto, eu acho que temos feito progressos fantásticos. Precisamos de fazer mais. Precisamos de adaptar, por exemplo, as nossas infraestruturas às alterações climáticas, não é? Porque não estamos preparados para isso. Precisamos de aumentar as eficiências de que já falámos. Portanto, há assim uma série. Temos que assegurar que 100% é 100%, todos são todos, não é só alguns ou 95%. Portanto, há uma série de arestas para limar, arestas importantes, sendo certo que a situação não vai melhorar. A situação só tem tendência a piorar, eu volto a bater na mesma tecla, por causa dos efeitos das alterações climáticas. E, portanto, temos que estar preparados para o pior cenário. Exatamente, exatamente. Olhando para a década, não é, que é o desafio e a proposta que lhe colocamos, que grande medida é que gostava de ver ser aplicada para que a água continue a ser um tema de que se fala? Carla, aquilo que eu tenho visto nos últimos anos é que muitas vezes pensamos, falamos com os ministros do setor, falamos com o ministro das Finanças. Não. Eu acho que o tema da água é suficientemente importante. Água é vida, não é? O tema da água é suficientemente importante para, no cenário que vivemos agora, ser elevada ao nível político mais alto nos diferentes países. O que é que eu quero dizer com isso? Na minha organização, temos estado a trabalhar com vários países por forma a conseguir que o tema da água se torne uma prioridade ou da Presidente ou da Primeira-Ministra, ponho tudo no feminino, ou da Presidente ou da Primeira-Ministra, por forma a mostrar este é um tema-chave para o presente e para o futuro. Nós não podemos continuar a pensar que a água é ilimitada. Temos que tratar a água de forma a garantir este direito para as gerações presentes sem hipotecar os direitos das gerações futuras. Portanto, eu acho que se vier um sinal, quando vem um sinal do mais alto nível político, de uma Primeira-Ministra, de uma Presidente, tem um impacto positivo em toda a sociedade e as coisas mudam. Aquilo que eu gostava, se me pergunta, cá para Portugal, para os próximos, eu não diria para os próximos 10 anos, para este ano ou para o próximo ano, era o governo agarrar neste tema e levá-lo como a sua prioridade política. E isso é contrariar as preocupações que temos com as alterações climáticas, ou estes dois temas andam inevitavelmente de mão dada? Olha a sua expressão. Andam inevitavelmente de mão dada. Aliás, pensar em alterações climáticas sem olhar para a água não faz sentido, porque a maior parte das alterações climáticas tem um impacto sobre a água. Ou temos água a mais, olha, como vemos agora no Brasil, ou temos água a menos. Portanto, a maior parte do impacto é sobre a disponibilidade de água. Está otimista em relação ao futuro da água como direito humano? Temos aqui também várias situações e muitos contrastes no planeta. Temos muitos, sim.
tem toda a razão. Temos muitos contratos no planeta. E eu mantenho-me otimista, porque se não me mantivesse otimista não saía de manhã da cama. Mantenho-me otimista, mas acho que é preciso aumentar o número de pessoas. Não podemos baixar os braços, é o que eu quero dizer. Temos que continuar a lutar sem baixar os braços para que estes direitos se tornem uma realidade na vida de todas as pessoas que moram no planeta. E eu tenho visto um aumento de vontade política, um aumento de visibilidade. Já não tínhamos há 47 anos uma Conferência das Nações Unidas sobre a água, tivemos uma no ano passado. Vamos ter a próxima em 2026. O presidente Macron está a organizar uma cimeira da água em setembro nas Nações Unidas, em Nova Iorque, desculpem. Portanto, eu o que vejo, quando olho para a esquerda e para a direita, é um interesse crescente aos níveis mais altos de poder pelo tema da água. Para a semana que vem eu vou estar em Bali numa reunião com chefes de Estado e de Governo antigos e atuais, precisamente sobre o tema da água. Quer dizer, eu acho que por causa da escassez, e eu acho que se calhar vou ser um bocado cínica, porque estes problemas agora estão a afetar não só os países do Sul e os países pobres, mas andam a bater à porta de países ricos. De repente, o tema da água está-se a tornar uma preocupação crescente. Ainda mal, mas ainda bem. Ainda mal, ainda bem, com as gerações mais novas conscientes disso e a vestir a usar camisola. Esta bandeira, esta camisola. Exatamente. Vamos ver como corre. Catarina Albuquerque, muito obrigada por se ter juntado aqui ao Clube dos 52 do Observador. Obrigada. Falar do futuro é falar da água e creio que foi isso que estivemos a fazer aqui esta manhã. Todas as semanas o Observador lança uma conversa sobre o país na próxima década.